Assim, posso estar 100% errado, tá? Mas não, hoje eu não compraria. Se você vê algum investimento, algum setor poderia performar melhor na sua opinião? Se for olhar lá, o Ibovespa caiu do high ali quase 15%, os bancos caíram 20%, e eu acho que é nesse momento que eu acho que você tem algumas oportunidades. Assim, o mercado exagerou pra cima, tá exagerando pra baixo, mais ainda num setor que eu acho que tem muita qualidade. Caindo 20%, eu acho que, cara, não tem como não ter, né? Petrobras, você compraria hoje sendo estatal ou você compraria ela sendo privatizada? Petrobras, hoje ela negocia 30% a 40% com desconto por ser uma empresa estatal. Até às vezes confunde, né? Porque no Brasil, a Petrobras, ela tem acionistas do mundo todo, mas a gestão, ela é um pouco focada na própria empresa e um pouco gestão no social. Eu acho que a Petrobras deveria negociar 40%, 50% a mais só se trocasse de governo, vamos dizer assim. Mas não, hoje eu não compraria. Acho que não é um ativo assim que eu vejo, assim, posso estar 100% errado, tá? Se você for pensar assim, você teria comprado o Petrobras há 3, 4 anos atrás, eu ia falar, com Lula sendo eleito, eu ia falar que não, e teria sido um excelente investimento. Então, assim, acho que a minha opinião sobre a Petrobras não é uma das melhores. Eu não sou um bom analista de Petrobras, né? Mas eu não tenho a menor dúvida, a Petrobras, do ponto de vista, assim, de qualidade técnica, né, das pessoas que trabalham lá, nessa parte operacional técnica, assim, são os melhores do mundo, né? Agora, o grande problema para mim de estatal é isso, é assim, o tipo de ingerência que o governo tem é que, assim, se você fizer uma conta, a Petrobras, sei lá, vale 400 milhões de reais, eu nem sei quanto que ela tá valendo hoje, mas por aí, vai, 400 milhões de reais, ela dá quanto de lucro? Aí você faz uma conta, aí você não sabe se aquele lucro vai ser de verdade, ou se o governo em algum momento vai limpar aquele lucro, então é difícil você fazer uma conta, e ele tem a possibilidade de fazer isso, por mais que a gente já teve algumas mudanças na governança, etc. Eu concordo 100%, assim, eu acho que o Brasil tem outras opções que você não tem essa interferência, que podem ser mais interessantes, e assim, aproveitando o gancho, se você vê algum investimento, algum setor que, dado esse momento, poderia performar melhor na sua opinião? Bancos. Eu acho que bancos estão sofrendo aí uma tempestade perfeita, e eu acho que é nesse momento que eu acho que você tem algumas oportunidades. Se você for olhar essa queda do Ibov, até mesmo na alta, a alta foi muito concentrada nas blue chips, né? Então, foi para Petro, foi para Itaú, enfim, bancos e commodities, né? Obviamente a bolsa subiu muito, depois com esse fluxo afetou muito também mais bancos do que outros setores. Então eu acho que o fluxo acabou prejudicando mais bancos do que deveria, né? Nessa ótica de olhar principalmente para fluxo. Então, se for olhar lá, o Ibovespa caiu do high ali quase 15%, os bancos caíram 20%, e quando você olha para alguns bancos especificamente, principalmente aí os bancos mais focados no digital, aí, que é Nubank, Inter, etc., eles chegaram a cair 35%, 40%. Por quê? Quando divulgaram os resultados, começou a sair um pouquinho mais de dado de inadimplência um pouco mais alta, uma comunicação que não foi tão boa. Hoje Nubank, eu nem sei quanto tá caindo, mas... Eu caí 10. Hoje? Tá Então... caindo 8 agora. Nubank também teve essa questão aí da troca do CFO. Então, eu acho que, assim, o mercado exagerou para cima, tá exagerando para baixo, e tá exagerando mais ainda num setor que eu acho que tem muita qualidade, tá? Assim, eu acho que nessa queda toda, gosto de Itaú, gosto de BPAC, né, BTG, Pactual, e gosto dos dois digitais, gosto tanto de Inter quanto eu gosto de Nubank. Assim, eu teria tranquilamente uma carteira com bancos, obviamente acertando um pouco no sizing, um pouco dessa, assim, os dois menores são mais arrojados, então teria menos, um pouco mais de BPAC, e Itaú acho que é um banco que vai bem em todos os cenários, assim, é um banco que, né, paga dividendo, cresce, tem um ROI alto e tudo mais. Eu gosto desses 4, assim, teria um basket de bancos com certeza nessa queda aí de mercado. Não, eu concordo 100%. Assim, eu acho que pra mim Itaú acho que tá caindo 20% do pico, né? Então, assim, ele é apaixonado por Itaú. É um relógio, né? Então, um relógio, assim, não tem surpresas, é um banco que, assim, é o gabarito, e caindo 20%, eu acho que, cara, não tem como não ter, né? BPAC também, isso é uma super atenção, sempre surpresas positivas no resultado. Nubank, eu acho muito interessante, uma taxa de crescimento, né? E, enfim, chegando a cair quase 30 e pouco, quase 40%. Sai essa notícia hoje, é incerta, né? Pegou o mercado de surpresa, mas muito complicado, assim. E Inter que eu não tenho tanta certeza, assim. Não, mas de fato, acho que de todas elas, acho que a empresa a mais entregar, ter que se provar do mercado é Inter. E aí acho que vale a pena falar sobre Inter especificamente o seguinte, a gente falou, né?
Fluxo saiu da Bolsa Brasileira, bancos sofreram juntos, e aí meio setor todo foi junto. Os digitais, eles reportaram um relatório com um pouco mais de inadimplência, o mercado ficou com medo desse juro alto começar agora a bater na inadimplência. Nesse momento, o Inter revisou seu plano, né, o seu guidance, né, o Inter tinha um plano de entregar 5 bi de lucro em 2028, acho, 2028. Ele revisou um pouco o guidance e falou assim, olha, eu vou entregar, mas de repente mais para frente, até para diminuir a minha expansão de carteira de crédito e tudo mais. E aí, enfim, foi de novo aquela questão da tempestade perfeita, né? Assim, quando você coloca uma projeção de lucro de 5 bi, você está disposto a pagar, de repente, X vezes lucro. Quando você começa a considerar que o lucro no futuro vai ser 4 e não 5, aí o teu valuation deveria cair a algo em torno de, né, a proporção disso, 20%. Então corrigiu tudo isso a valor presente, né? Mas assim, eu não tenho a menor dúvida que esse basket vai ser um basket vencedor olhando daqui para frente, eu não tenho a menor dúvida. Eu teria uma carteira assim com 20, 25% em bancos tranquilamente. E sim, e pensando além dos bancos, né? Vamos para o lado contrário dos bancos. Dentre todos os setores da economia, eu diria que talvez o varejo poderia ser o mais prejudicado ali com o juro no patamar que está. A gente vê diversas empresas pedindo recuperação judicial aí. Acho que a última foi a Estrela, produtora de brinquedos, né? A gente teve Tok Stock. Enfim, existe algum nome dentro do varejo no Brasil que dá pra gente botar, assim, banco seria 25%, 30% da carteira. Será que varejo consegue uns 5% aí? De verdade, é um negócio que toda vez que eu tentei acertar, eu errei. Então, eu tento me manter um pouco no meu círculo de competência. Eu acho que, assim, é muito difícil você fazer uma análise, de fato, fundamentalista. Eu quase sempre acho que o varejo, ele não anda por... não tem muito alfa ali, assim, é quase que sempre beta. É assim, se a bolsa subir, varejo vai subir mais. Assim, eu acho difícil você contar uma história, assim, com começo, meio e fim, de uma empresa que, assim, tá muito barata, vai entregar resultados consistentes todos os trimestres, crescentes, ao ponto de, tipo, cara, aconteça o que acontecer no Brasil nos próximos 5 anos, vamos olhar assim no horizonte bem longo, essa empresa vai performar, não as ações, porque as ações dependem muito, mas assim, a empresa vai performar bem consistentemente no seu balanço. Então eu acho muito difícil, cara, porque a verdade é que o vento contra no Brasil, ele é muito forte, cara. É muito forte, cara. Você ter, de novo, se for olhar nos últimos 25 anos, o juro médio foi 10, 11% ao ano. Esse é o juro médio, Selic, cara, Selic, CDI. Quanto que é o custo da dívida de uma empresa de varejo? É CDI mais 3, CDI mais 4, CDI mais 5? Quanto que você precisa ter de retorno de capital para compensar um custo de dívida dessa? Essas empresas já são um pouco mais alavancadas, tem uma margem um pouco mais baixa. O juro sai de 10 e vai para 14, foi embora todo o lucro, todo, e mais um pouco. Então, assim, a verdade é que eu acho assim, é difícil de olhar assim, assim, acho que tem, para não ser injusto, acho que tem algumas teses micro que foram bem agora, mas é que assim, o varejo ele é muito amplo, né? Assim, tem o varejo, varejo vestuário, algumas teses aí, acho que micros que funcionaram bem e tal, mas eu tenho um pouco de dificuldade de olhar assim, putz, o pior já passou para Magazine Luiza, ou o pior já passou para Lojas Renner, ou o pior já passou, é um case assim meio no-brainer. Eu tenho um pouco de dificuldade, de verdade. O histórico também é curioso, né? Se a gente pegar Mesbla, Mapping, Arapuã, as antigas aí quebraram. Magalu foi um case muito curioso durante a pandemia, agora nem tanto, né? Tem um estudo legal, que acho que até foi o pessoal do Nubank que fez, que eles criam os ETFs, né, setoriais, temáticos e tudo mais. E aí eles criaram um ETF que é High Beta, né? E aí a conclusão é que o High Beta ele vai muito bem em pouco tempo, vai muito bem. Ou seja, tem muito mais a ver com você acertar super bem o timing do que você
compor retorno ao longo do tempo. E eu acho que a bolsa ela tem muito mais a ver, né, com eu digo assim, o investimento para a maioria das pessoas, né, nós, né, mortais, assim, tem muito mais a ver com compounding do que com acertar os times. É muito difícil, cara. É muito difícil. Assim, o high beta lá que eles criaram é realmente assim. Você acha que o Flávio Bolsonaro vai ganhar? Compra o high beta, porque ele vai assim lavar a égua. E aí possivelmente vai estar todas essas ações aí. E aí quando a gente chegar lá e ver que a vida é muito mais difícil para o empresário, essas ações vão voltar a cair porque os resultados não vão ser tão bons assim quanto a gente imagina, né? Então, eu acho que varejo, cara, é um basquete assim. Para quem quer fazer uma aposta. Perfeito. Eu acho que tenho dificuldade de ver esses business como consistentes ao longo do tempo. E acho que a explicação está, inclusive, no próprio Divo 11, que é as empresas de dividendo no Brasil são as empresas que entregam mais retorno ao longo do tempo. Uhum. Elas sobem menos quando você tem altas absurdas, mas a consistência delas funciona bem. Então, eu acho que, independente do cenário hoje, no Brasil, eu procuraria empresas mais, assim, para parecer isso meio bobo, mas assim, mais compounders do que, e até mesmo um pouquinho mais caras, mas com previsibilidade do que, assim, agora é a hora de sair comprando tudo que foi amassado. Tenho dificuldade, cara. Perfeito. Eu acho que é isso, assim, acho que na composição de um portfólio, né, acho que as grandes apostas que você vai ter 10, 15% do seu patrimônio são essas ações. O Itaú, né, talvez um BTG, um pouco mais arriscado que Itaú, mas ok. E eu acho que, foi o que você falou, se eu acredito que vai ter uma alternância de poder, algum evento catalisador aqui, eu acho que eu poderia apostar, né, fazer uma aposta, acho que a aposta é forte, mas pegar ações que são mais, assim, acertar o timing e, sei lá, eu trago alguns exemplos aqui que tiveram uns resultados muito bons, né, no histórico recente. Você vê, sei lá, Track and Field, que o pessoal gosta bastante. Sim, foi bem. Então, agora, o ponto Track and Field é uma excelente empresa, eu acho que ela tá num setor ali, né, num mundo de wellness, bem-estar, mas, pô, você acredita que em 20 anos vai se manter essa tendência? É difícil, né? Você chegar numa conclusão dessa e comparar com o Itaú, por exemplo, que vai ser o Itaú para sempre, né? Então, eu acho que o varejo é isso. Sei lá, Vulcabras também, outro exemplo ali de corrida. Eu acho que é essa a dificuldade do varejo no Brasil especificamente, né?